pecador é saber que Jesus não julga a gente por ser pecador. Na verdade, Jesus é o cara que vem para dizer, olha, mesmo você sendo pecador, sendo um dos piores, eu não vim te julgar, eu vim te salvar. Eu vim te salvar. Está todo mundo dizendo que a religião quer te mandar para o inferno, mas a verdade é que o papel da igreja é exatamente o contrário. O papel da igreja é dizer, tem esperança até para você. E cara, sabe uma coisa que a gente faz errado no teaser? A gente quer ganhar logo as pessoas mais ateias que tem na nossa sala. Não que seja errado ganhar o mais ateu, mas cara, tem um cara lá em depressão que sofre bullying, que está muito mais aberto para ouvir você falar de Jesus do que o ateu que quer tirar onda com todo mundo na sua frente. Sim ou não? E às vezes a gente quer primeiro começar pelo desafio grande. A gente quer primeiro começar pelo cara mais difícil, pelo cara que parece o maior alvo. E isso é um pouco de orgulho nosso, porque o que a gente quer provar para os outros ganhando o mais ateu? Não é errado ganhar o mais ateu, tá bom? Que você ganhe o mais ateu. Porque também tem um lado bom, se ele se converte vai ficar complicado para os mais menos ateus. Eu lembro uma vez que lá na conferência do B1 da Barra, eu estava pregando. Na verdade, nesse dia eu estava pregando. Mas eu senti vontade de fazer um momento de cura ali, na hora. E aí eu tive uma palavra de conhecimento. Alguém sabe o que é palavra de conhecimento aqui? É quando Deus fala para você alguma coisa que Ele quer curar. Só que esse dia foi um pouco complicado, porque a palavra de conhecimento era para eu perguntar para as pessoas que não tinham o dom de palavra de conhecimento, que não buscaram, que não merecem, quais eram as enfermidades que tinha que curar. E quem aqui concorda que no meio de um monte de jovens, quando eu perguntei isso, várias pessoas podem ter falado porque tem um dom e outras falaram de zoeira. A maioria falou de zoeira. Só que qual era a minha palavra de conhecimento? Perguntar para as pessoas. Eu comecei a questionar Deus. Deus, você está maluco? Como é que eu vou perguntar para um monte de gente que nem sabe o que é palavra de conhecimento, nunca ouviu falar sobre isso? Quais as enfermidades o Senhor quer curar? Eles vão começar a fazer piada. E Deus falou assim, mas para eles vai ser piada, mas para você vai ser a palavra de conhecimento que eu te dei. Eu falei, então eles podem falar de zoeira aí, mas o Senhor vai estar enchendo a boca deles, porque o Senhor me disse, quer perguntar para eles? Aí como se eu estivesse distanciando minha mente. Exatamente isso. Eu falei, então beleza. Eu falei, gente, a minha palavra de conhecimento é perguntar para você quais as enfermidades. Eu perguntei. E começou a galera a falar de zoeira. Miopia, aleijado, essas coisas assim. E de repente eu anotei mais de 50 palavras. Eu fui falando, né? Anotei na verdade. Eles falavam, eu ia repetindo no microfone. E aí eu falei assim, olha, quem tem alguma dessas coisas que eu falar aqui, fica de pé, a gente vai orar. E de repente tinha mais de 3.200 pessoas naquele dia. E de repente as pessoas começaram, que tinha essa enfermidade que a galera estava falando, começaram a ficar em pé. Nesse dia mais de 2.000 pessoas ficaram em pé. E aí eu falei, agora vamos orar. E só sobraram 70 pessoas que não foram curadas totalmente naquele dia. 10 pessoas foram curadas de miopia, mais umas 12 foram curadas de astigmatismo, mais ou menos o número foi curado de hipermetropia. E eu lembro que a gente comemorava cada cura como se fosse gol. Tem até um irmão aqui da igreja, que é o Renato, que trabalha no som. A sobrinha dele estava nesse dia, ela foi curada de miopia. E aí toda vez, ela é Gabi, toda vez que ela me encontra, ela pisca o olho para mim assim, eu já conheço essa história na igreja. Só para me lembrar desse dia, que ela está curada até hoje, não foi uma coisa da cabeça dela. Sendo que não tem cura para algumas dessas coisas. Tem tratamento, tem cirurgia, mas não tem uma cura. Moral da história. O mais importante desse dia não é dizer que 2.000 pessoas foram curadas praticamente. É que no meio dessa galera tinha uma menina da igreja chamada Laís. E a Laís era de Nova Iguaçu e ela levou 18 pessoas para a conferência. 18 amigos do trabalho, que não eram crentes assim. E dessas 18 pessoas tinha o pior ateu de todos, vamos dizer assim, aquele cara que foi só porque estava com um grupo de amigos no meio da conferência da igreja. E ele estava, assim, sabe, debochando o tempo inteiro da conferência, dessa coisa evangélica e tudo mais. Mas quando foi nesse momento da cura, ele ficou de pé também, porque ele não tinha a cartilagem do joelho esquerdo. E aí os ossos dele batiam e ele sentia graves dores.
Mas de repente, naquele momento, Deus reconstituiu a cartilagem do joelho dele. E a dor dele desapareceu completamente. E ele se converteu naquele dia. E todos os outros amigos se converteram também. Então eu não estou dizendo que é errado. Eu não estou dizendo que é errado